noite. Hoje nós vamos dar continuidade e eu não sei se a gente vai conseguir andar muito, mas eu espero que a gente possa dar assim um passeio desde a estrutura básica da matéria até o início da formação dos animais e até mesmo do homem. Se não der para chegar hoje, com certeza no próximo encontro a gente chega, mas acredito que vai ser bem interessante. E como eu disse, é um passeio, só para a gente ter uma noção de como é que tudo isso aconteceu, né? Bem, a gente parou no último dia, né, 15 dias atrás, nessa questão da matéria elementar, né, de que a física considera ainda o elétron um material, um elemento indivisível, e o próprio André Luiz já tinha se manifestado, deixando claro de que o elétron é também indivisível, só que a ciência ainda não chegou lá, né? Esse Sir Thomson foi ele que descobriu o elétron, e ele ganhou, né, o Prêmio Nobel de Física em 1906 por essa descoberta. E ele trabalhou com raios catódicos. Eu não sei se, acredito que poucos de vocês talvez tenham alcançado aquelas TVs preto e branco, que tinha aquelas válvulas, né, os rádios também. Há muito tempo atrás, eu me lembro que eu era menino e tinha aquelas válvulas que a gente ficava, às vezes, olhando pela gradinha, o rádio quando quebrava, e tinha essas válvulas como a que vocês estão vendo aqui. Essas válvulas, elas circulam eletricidade no seu interior, né? Ela tem o cátodo e o anodo, sendo um terminal negativo e positivo. E através desse elemento foi descoberto, né, o elétron, e a partir daí se deu uma série de outras descobertas e o avanço da ciência, né? No átomo, que há 2000 e poucos anos atrás se considerava que ele era uma menor parte da matéria e que ele era indivisível, por isso o nome átomo. Átomo significa não divisível. Só que com o avanço da ciência se descobriu que o átomo não era indivisível, ele era composto de outros elementos. E no seu núcleo a gente sabe que existem os prótons e os nêutrons, né? Quando a gente estuda no primeiro grau, no final do primeiro grau e no segundo grau, a gente estuda algo sobre essa questão da física, né? Da constituição do átomo, química também, onde a gente vai ver esses elementos, onde a gente sabe que tem os prótons e nêutrons no núcleo, e os elétrons na sua órbita, ou seja, girando ao redor do átomo. Ao exemplo do que a gente tem com o nosso sistema solar. É muito parecido, onde a gente tem o Sol, que é o centro do sistema solar, que representaria os prótons e os nêutrons, e os planetas girando ao redor do Sol representaria os elétrons girando, cada um na sua órbita, ao redor do Sol. E é por isso que tem aquela frase que se diz: assim como em cima, embaixo, e assim como embaixo, em cima também. Porque a gente vê que a menor porção da matéria, de que a gente, a princípio, tem a sua constituição básica, ela é muito parecida com um sistema solar inteiro, né, que é uma dimensão cósmica de tamanho assim incalculável, né? Então a gente vê que do menor para o maior e do maior para o menor a gente tem uma situação bem parecida. E os prótons e nêutrons, eles são formados basicamente de dois tipos de quarks. Quark já é um dos muitos elementos que já se descobriu que os elementos do átomo são constituídos, né? E aí o Moore, o Gell e o Mann, em 1968, que descobriram essa questão dos quarks. E aí, quando a gente junta os quarks mais elétrons, a gente tem os átomos, porque prótons e nêutrons são formados de quarks. Os elétrons, a princípio, são formados de elétrons e ainda não se descobriu a sua constituição interna. E tem também os neutrinos, que são um outro elemento que não tem massa. Eles são emanados pelo Sol, para vocês terem uma ideia.
e os neutrinos eles viajam através do universo e eles ultrapassam qualquer elemento, qualquer coisa. Eles ultrapassam a Terra como se fosse assim, ultrapassando o ar, né? Não tem nada tem condição praticamente, a não ser determinados elementos que têm condição de tentar diminuir um pouco a penetração do neutrino. O Gell-Mann, né, o Morrow Gell-Mann, que foi o físico americano, que descobriu, né, as classificações das partículas elementares. Ele ainda, até algum tempo atrás, ele ainda estava vivo, não sei se ele ainda está vivo hoje, mas até pouco tempo ele estava, e ele descobriu, né, algumas das partículas, que elas estavam agrupadas em 3 famílias e cada uma composta por 4 partículas, 12 no total, sendo que a gente sabe que tem a antimatéria, né? Tem a matéria, que é essa dimensão, essa parte que nós temos acesso, e tem a antimatéria, que é o oposto da matéria. Então, se era 12 no total, junto com a antimatéria, tem mais 12 do outro lado, então seriam 24. Mas isso aí é algo que a gente não tem como entrar aqui. E, como ele diz aí, né, o Brian Greene, nós estamos longe de conhecer a verdadeira constituição básica da matéria. E eu já tive a oportunidade de sinalizar aqui, muito rapidamente, em algum momento lá atrás, da teoria das cordas, né? Eu acredito que talvez o nome soe familiar para vocês. A teoria das cordas é uma teoria onde ela coloca que a constituição mais diminuta da matéria é formada por cordas, que são energia pura que vibram. E elas teriam 11 dimensões. Sendo que esse é o modelo teórico que eu entendo que se aproxima mais do fluido cósmico universal. Só que esse modelo ele está muito, mas muito distante do átomo e das constituições básicas do átomo, como a gente está vendo aqui, a nível de quarks e outros elementos, ele está muito distante. Então a gente sabe que tem muito, muito caminho para se percorrer até a gente conseguir avançar mais. Eu pessoalmente acho assim, a gente precisa de em algum momento aí nos próximos decênios, né, a gente precisa de ter uma descoberta ou precisa que tenha alguém que nos auxilie, que traga algum tipo de tecnologia para que a gente possa dar um salto, um avanço tecnológico. Porque a gente vem, apesar de todo o avanço tecnológico que a gente tem até então, a gente tem assim andado muito, eu diria, devagar. Eu não sei se a maior parte de vocês se lembram, mas Nilson com certeza sim, mas eu me lembro, por exemplo, que quando eu era menino e passava aqueles filmes de ficção científica, onde existia aquela desmaterialização, espaçonaves, daquelas que viajavam sem essa queimar óleo, né, ou gasolina ou algo do tipo, elas andavam feito discos voadores, aquelas armas laser e tal. Isso tudo se passava no século 2000, no ano 2000, tá? Então, a nossa expectativa na época é que no ano 2000, que inclusive seria o ano do primeiro apocalipse, né? Ou melhor, primeiro apocalipse da nossa época, nós já tivéssemos num grau de adiantamento tecnológico que tudo aquilo que a gente via nos filmes lá atrás, da década de 70, 80, já estaria descoberto. E, no entanto, hoje nós estamos em 2022, ou seja, 22 anos depois do ano 2000, e nós continuamos com o mesmo tipo de propulsão, por exemplo. Nossos foguetes têm um tipo de propulsão que era utilizado há mais de meio século atrás, né? Então a gente, na verdade, nós não conseguimos andar muito. E eu entendo que ou o pessoal lá de fora, né, os extraterrestres, em algum momento vão estar mostrando isso para a gente, ou então vão encarnar aí alguns espíritos evoluídos que em algum momento vão trazer essas descobertas para a gente, assim como teve Einstein, Planck e vários outros aí, né? E aí, no final, tem a informação, né, que os espíritos nos informam que a matéria é formada de um só elemento primitivo. E esse elemento primitivo a gente sabe que é o fluido cósmico universal. Só que a gente está assim muito, muito longe de chegar perto de entender essa questão. Aí a gente vê a representação do próton
com os quarks, né? Na verdade, eles são dois quarks up, dois tipos de quark. Dois quarks up, que é o U aí, up, e um quark down, tá? Essa é a representação do próton. E essa partícula de carga ela teria uma conformação positiva, e daí o nome próton, né? Que seria a estrutura fundamental do átomo. Os cientistas também descobriram o seguinte, que as moléculas elementares, elas são, digamos assim, como se fosse, eu entendo, a minha representação é como se fosse um Lego. Vocês se lembram do Lego, aquele jogo que tem peças iguais e que a gente vai juntando, e na medida que a gente vai juntando, a gente forma várias peças diferentes? Na minha concepção é mais ou menos assim. É como se a molécula elementar fosse uma peça de Lego e a gente formando com essa mesma peça, com essa mesma estrutura, a gente vai juntando de formas diferentes e a gente consegue dar forma a um quadrado, a um círculo, a um retângulo, enfim, a uma reta e por aí vai. E essas moléculas elementares, elas teriam essa forma primitiva constante. E nesse caso aí, quando ele fala de moléculas elementares primitivas, onde se traz aí, inclusive, no Livro dos Espíritos, a minha percepção é que ele não está falando da molécula como a gente entende hoje e que a gente vai ver aí na sequência. Eu entendo que essa molécula elementar primitiva vamos imaginar, por exemplo, um átomo, onde a gente tem o próton, o nêutron e o elétron, que é a constituição básica da estrutura da matéria. E a partir da sua união e da junção disso aí, dessas moléculas elementares, a gente vai ter a formação de várias outras matérias, de várias outras substâncias, né? E a ciência ainda busca a última fronteira. Eu diria que não é a última, não. Eu diria que ainda a última fronteira ainda está muito, muito distante, né? E aí agora a gente vem com essa questão da molécula. E o que é que molécula se refere, né? Significa? Que é uma palavra em francês que significa quantidade de matéria muito pequena, tá? E essa parte da molécula, ela é a menor porção de uma substância que mantém as propriedades originais das mesmas. Ou seja, aqui do lado a gente vê uma molécula de água, tá? E aí a gente vê uma molécula grande, molécula não, um átomo grande de oxigênio, né, aqui no centro, e ladeado por dois átomos de hidrogênio. Tá? Então, quando a gente tem dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio unidos nessa conformação, onde a gente tem aqui 104,5 graus, a gente então vai ter uma molécula de água. E se a gente pegar, por exemplo, uma gota d'água e a gente for partindo essa gota, diminuindo, 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 se a gente conseguisse, que a gente não vai conseguir assim dessa forma que eu estou dizendo, existem outras formas de se dividir isso, mas se a gente conseguisse dividir mecanicamente, a gente ia chegar nesse ponto. A partir do momento que a gente chegasse numa molécula de água, e se a gente conseguisse partir ela mais uma vez, a gente já não teria mais a água. A gente já teria oxigênio por um lado e dois átomos de hidrogênio para o outro. Porque a molécula de água ela é formada por um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. E ela é a menor porção de uma substância que mantém todas as propriedades originais. E assim a água, o hélio, o hidrogênio e por aí vai. Se a gente pega um átomo de hidrogênio, por exemplo, e dividir ele, a gente já não tem mais o hidrogênio, porque ele é composto de um próton, um nêutron e um elétron. Se a gente tira o elétron, acabou o hidrogênio, a gente já vai ter o próton e o nêutron separado. Tá? Então, aí, no caso, é um átomo. Da mesma forma, a molécula. Ela tem uma conformação, que é a união de uma certa conformação atômica, que vai dar a forma de um elemento que mantém as mesmas propriedades originais, como os elementos da natureza, né, que a gente vê por aí. A Terra, pessoal, ela se tornou habilitada a receber as sementes da vida em um determinado momento. E os gênios construtores, lembram deles lá atrás, que a gente falava, né, que os espíritos superiores
né, comandados por Jesus, é que comandaram todo esse espetáculo da formação da Terra num primeiro momento. Então, aí se fala sobre o impulso dos gênios construtores, os mares mornos foram invadidos por gigantesca massa viscosa que originou o protoplasma, onde o princípio inteligente ensaia suas primeiras manifestações. E isso aí a gente vai ver aí gradativamente, vocês vão ter uma ideia do que ele está querendo dizer nesse parágrafo aí. E a mônada celeste, acredito que vocês já devem ter ouvido falar também, a gente já teve a oportunidade de falar algumas vezes aqui. Nós somos, digamos assim, fomos na criação nossa, né, uma mônada celeste lá atrás, e essa mônada celeste é apenas um princípio inteligente, que vai passar por diversas etapas até chegar nesse estágio que nós estamos hoje. E nesse processo da criação da mônada celeste são magnetizados, né, os valores espirituais, né, dos operários espirituais, e aí ela tem uma conformação, e aí ela começa a interagir com esse ambiente e nós começamos a ter a formação da evolução orgânica na Terra, assim disse André Luiz.